Olá! Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo. Eu sou a Beth Firmino e você está no canal Poética de Orixás. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui. Hoje, dando prosseguimento à nossa conversa sobre a estética, né? Sobre a estética do candomblé. Na realidade, a gente está falando aqui da Poética de Orixás, que é o nome do canal, mas também é o nome do meu trabalho de pesquisa dentro do candomblé, voltado às artes e voltado também ao processo criativo. E eu, como já falei para vocês em outros vídeos da semana passada, que eram mais introdutórios, cada dia da semana eu estou falando sobre um tema. São temas que eu abordo dentro do meu método de trabalho e que são muito interessantes também de levantar uma discussão em torno a eles. E hoje é quarta-feira, é dia de Yansan, dia de Xangô, né? Os orixás da justiça, do brilho, da luz. E a gente está falando aqui sobre estética. E quando a gente fala de estética, a gente tem que pensar em muitas coisas. Será que a estética é só a beleza? Será que a estética é só algo bonito? Ou a estética também tem um pouco mais? Será que a estética representa um valor? Será que a estética representa um sentido? É tudo isso que a gente vai falar agora, tá? Então, se tem alguém aí que queira entrar, vou esperar um pouquinho aqui para ver se entra mais alguém. Mas, de qualquer maneira, esse vídeo ele vai ficar no canal, ele vai ficar no meu canal do Instagram, também no canal do YouTube, nas minhas redes sociais, e ele vai poder ser acompanhado depois por outras pessoas, tá? Quando eu falei na semana passada, na introdução sobre a estética, eu comentei com vocês que a estética dentro do meu trabalho de poética de orixás, ela tem três formas de manifestação. Uma é a questão do patrimônio cultural, do patrimônio material, do patrimônio imaterial. A outra é a questão da identidade e do sentido de pertenência, de pertencimento. E a outra são as matrizes estéticas, que é justamente o que eu trabalho no processo de elaboração criativa. Porque esse trabalho que eu estou apresentando para vocês é uma pesquisa artística, é algo que também envolve um processo de elaboração artística. O que significa que estamos trabalhando com algo que tem sentido, que tem valor, mas através do trabalho em si, da pesquisa e do processo criativo com esses elementos, a gente chega também a desenvolver outras coisas, que podem ser tanto em teatro, como em artes visuais. É muito, muito amplo. Mas é importante, trabalhando com os elementos do candomblé, ter conhecimento e ter consciência do que a gente está trabalhando. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, porque justamente a consciência do que tem de significado por detrás e dos valores é o que faz toda a diferença num trabalho. Porque eu vejo que é muito fácil que uma pessoa utilize um elemento, utilize algo que ela não tem nem muito conhecimento de qual é a função e qual é o significado mais profundo. Mas tudo bem. Hoje eu gostaria de falar sobre patrimônio. A ideia de patrimônio, tá? Vinculado aos elementos da matriz africana e aos elementos do candomblé. Para quem não sabe, o patrimônio ele pode ser material ou imaterial. E eu vejo que no Brasil a gente já tem muito assentada a questão do patrimônio material. E está muito ligado à arquitetura. Tanto que nós temos, dentro da linha dos estudos do candomblé e da cultura
dos terreiros, nós temos algumas casas que já foram tombadas, como por exemplo a casa de Oxumaré, em São Paulo, temos algumas casas também na Bahia, temos alguns locais de culto antigos, tradicionais, de reconhecimento, que já receberam a qualificação de patrimônio material tombado. Então eles estão em estado de preservação, tem todo um cuidado em torno a isso, né? E eu vejo que a questão do patrimônio material, especialmente o patrimônio material no sentido mais amplo, né, de casas, vinculado ao aspecto arquitetônico, ele já está bastante consolidado. Agora, vejo também que falta uma consciência das próprias pessoas mesmo, que são do terreiro, da gente que gosta e que tem um apreço por esses elementos. Falta um pouco também de consciência do patrimônio material e imaterial que tem também nos objetos, né? E assim, e também é uma discussão interessante pensarmos que temos objetos de culto que podem ser considerados patrimônio material. Por exemplo, dentro de uma casa de orixá, temos os assentamentos dos orixás. E dentro daqueles assentamentos temos objetos como o ibá, temos objetos como a quartinha de água e outros objetos assim, que são simbólicos para aquele orixá. E aí, isso poderia ser considerado material, um elemento material. Então, como um elemento material, ele tem uma elaboração, ele tem um preço, e a pessoa que é proprietária daquele assentamento, ela vai comprar aqueles objetos, ela vai montar, vai passar pelos rituais e tudo, mas de qualquer maneira a parte material ela faz a aquisição e ela tem uma noção do valor que ela pagou por aquilo. Então talvez seja a questão material. Além do mais, existem coisas que, além disso, esses objetos, eles não possuem apenas um valor material, elas não são simplesmente materiais. O que eu quero dizer é que eles têm em si valores imateriais. Porque se vamos pensar, ainda falando dos nossos assentamentos, dos ibás que nós temos de orixá, você pode ter uma conta do que você pagou por cada objeto, que você pagou por uma quartinha, por uma sopeira, que você pagou pelo assentamento e todas as coisas que você utilizou para montar ali, aquele assentamento ibá de orixá. Mas além disso, você tem os rituais que foram realizados e tudo que foi feito ali e que tem também um valor, claro, tem também um custo. Então, nesse sentido, você poderia até agregar aquele valor ao valor daqueles objetos. E ainda poderia ser algo quantificável materialmente. Poderia pensar que ainda estamos no âmbito do valor material. Porém, existem outros elementos que são vinculares, que é a relação que você tem com aqueles objetos, que também não são materiais. E além de não ser materiais, eles têm um valor que estão muito acima do valor que você pode ter investido para comprar os materiais ou até mesmo para fazer todos os rituais que foram feitos ali, porque é a sua relação com aquele objeto. Então, o componente imaterial e o valor imaterial, ele é muito mais acentuado do que o valor material, o que foi, por exemplo, investido naqueles objetos. E assim em tudo. Você pode ver em caso de objetos aparentemente muito simples, como uma quartinha de água.
É uma quartinha que pode ser o único objeto litúrgico de uma pessoa que nem é iniciada no candomblé, mas ela fez um bori, e ela tem ali a quartinha do orixá dela. Uma quartinha, quanto custa uma quartinha? Uma quartinha pode custar, não sei, R$20, alguma coisa assim. Uma pessoa fez um bori, então é um ritual que ele não tem, por exemplo, é um ritual mais simples, ele é um ritual iniciar, não é iniciático, ele é um ritual iniciante, vamos dizer, iniciante, que é para uma pessoa que está começando dentro do culto, é talvez uma das primeiras coisas que a pessoa faz. Então, a partir do momento que ela vai aumentando a sua vivência dentro do candomblé e as iniciações, então os rituais possam ser cada vez mais elaborados. E no caso do bori, que é um ritual mais simples, então imagina-se que aquilo não tenha um valor material tão grande quanto teria, por exemplo, um outro conjunto de objetos que pertence a uma pessoa que fez tantas e tantas obrigações ali em cima. Mas, de qualquer forma, o valor para aquela pessoa é imenso e não pode ser medido simplesmente pelo valor material. Então, com isso que eu quero chegar é justamente numa consciência que nós, que somos pessoas do terreiro, que somos pessoas do candomblé, e mesmo as pessoas que não são do candomblé, as pessoas que querem conhecer o candomblé, que querem entender como funciona o sistema de valores dentro dessa cultura, dentro dessa tradição, é muito importante que as pessoas tenham a consciência do valor imaterial. E como o valor imaterial, ele pode superar o valor material dos objetos. E como isso também se traduz em um vínculo para a pessoa e que realmente é algo que precisa ser muito respeitado, muito valorizado e compreendido, né? Porque não é simplesmente um objeto. E assim tudo, tá? Então, é somente um exemplo do que poderia ser considerado um patrimônio imaterial. Porém, o patrimônio imaterial não é somente isso. É tudo o que nós construímos de comunidade. É tudo que nós construímos de relações entre as pessoas dentro desse ambiente. E isso é algo que se reitera, que se reafirma em cada ritual, em cada festa, em cada xirê. Então, essa cultura que nós temos de preservar essa relação entre as pessoas, isso também é patrimônio imaterial. E por isso é importante que tenhamos sempre consciência disso, porque quando falamos em patrimônio, estamos falando de valor, estamos falando de beleza, estamos falando de algo que merece ser preservado e que merece ser valorizado. Então, na minha maneira de compreender, isso é muito importante. Porque por mais que tenha um valor pessoal para mim ou para cada um dos devotos, devemos compreender que esse valor ele é multiplicado, porque são várias pessoas que estão dentro de um conjunto e que também atribuem valor a esse elemento estético, a esses objetos e também a essas vivências, a esse contato, a essas comunidades. E tudo isso são coisas que a gente deve preservar e fomentar, para que realmente a nossa cultura seja mantida e e que se expanda e que também possa ser apresentada para outras pessoas. E quando digo outras pessoas, né, eu me refiro ao fato de que o candomblé, como cultura, como religião e como tradição, ele tem um aspecto muito social e uma abertura para pessoas que não são da religião, que possam vir a conhecer, que queiram vivenciar uma festa, uma atividade pública, e também pesquisadores, porque os pesquisadores realmente
precisam ter uma certa noção de como funciona esse sistema de valores para a gente. É muito importante isso, porque as coisas não são iguais para todos, não são tão óbvias. Então é muito importante que a gente também tenha claro qual é o nosso sistema de valor e como a gente valoriza isso e como a gente gostaria que isso fosse preservado, tá? Isso é muito importante porque se pensamos em receber pesquisadores, é muito bom também saber como podemos estabelecer essas relações, né, de pesquisa com essas pessoas e tudo mais. E aí a gente entra também na outra questão, que eu vou abordar em outro dia, que é a questão do pertencimento. Porque a partir do momento que existe um vínculo, existe também um pertencimento, uma sensação de que você ocupa um lugar dentro daquele espaço e que você tem a sua atividade ali e que você também forma parte daquele ambiente. Então, tudo isso é muito importante e a estética, ela forma parte disso, porque todas as pessoas que conhecem uma casa de orixá sabem o cuidado que existe ali para que tudo seja mantido em ordem, para que cada coisa esteja no seu devido lugar, para que exista um ambiente harmonioso. E como cada uma das pessoas que forma parte daquela casa também contribuem com seu próprio trabalho ali, né? Limpando, colocando em ordem, trazendo uma flor, colocando algo assim que seja bonito, que possa ser agradável aos olhos das pessoas que convivem ali e também dos visitantes. Então era mais ou menos isso que eu queria dizer, porque eu como pesquisadora e como pesquisadora de artes, eu me interesso muito pela questão do que eu vou falar ainda futuramente, que são as matrizes estéticas, mas eu considero que o respeito ao ambiente é fundamental. E esse respeito ele só é possível quando se enxergam os valores, quando se enxerga aquilo que é importante para o outro e quando existe essa relação de consideração, de respeito. Então, para mim, isso é fundamental e forma parte de uma cultura como a do candomblé, que está muito ligada à estética, que está muito ligada à questão artística também, tá bom? Então, muito obrigada para quem está vendo esse vídeo, para quem vai ver depois. Eu sou a Beth Firmino, eu sou atriz, arte educadora, pesquisadora do candomblé, há mais de 3 décadas, sou ebome do candomblé e a minha pesquisa de doutorado também é sobre isso. Aliás, a minha pesquisa de muitos anos, né, que redundou aí. Eu sou doutora em artes cênicas pela Universidade Rei Juan Carlos e o meu trabalho é esse. Muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!